Aleluia. Só Ele é digno, amém, queridos? Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Você está aí, não? Glória a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 6, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6. O versículo 19. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O versículo 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do campo, as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo nosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? O versículo 31: Portanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga: todas estas coisas, mencionadas e não mencionadas, nos serão acrescentadas. Assim diz o Senhor. Pai, muito obrigado. Fale ao nosso coração, que todo homem diminua e o Senhor cresça mais e mais e mais. Pai, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Que tudo aquilo que vem contra nós por um caminho caia por terra. Tudo aquilo que obstrui, Pai, a audição espiritual de um povo, que hoje, Pai, haja uma desobstrução para entendimento, em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Quando nós olhamos Mateus capítulo 6, a primeira coisa que nós nos deparamos é com o Pai Nosso. E no Pai Nosso está escrito: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, existem dois paralelos. Mas Jesus está ensinando que é necessário que venha o reino dele, que faça-se a vontade dele na terra e nos céus. E a palavra vai dizendo, a partir dos versos 9, a partir do 19, vai falando de acumular coisas, de acumular tesouros. E vai dizer: tudo que se entesoura na terra, a ferrugem e a traça vão destruir. Ele vem conectando essa palavra a dois ambientes: a um ambiente do tesouro celestial e aos tesouros terrenos, com uma diferença: os tesouros da terra ficam na terra. Não existe nenhum artefato que se possa guardar os tesouros e levá-los para a eternidade. Os faraós, com as suas tumbas suntuosas, a ordem era: quando eu morrer, coloque no meu sarcófago todas as minhas riquezas, porque eles achavam que iriam reencarnar e depois iriam pegar as riquezas novamente. E essas riquezas, elas estão hoje nos museus do Cairo. Ajuntaram e ficou para alguém simplesmente olhar e observar. Aí a palavra vai dizer:
onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. A pergunta que eu e você precisamos fazer nessa noite é: onde está o seu tesouro? Porque onde ele estiver, lá estará também o teu coração. E aí ele vai continuando dizendo, e é a única passagem que vai chamar o dinheiro de Senhor. Olha o nível de importância que a Bíblia conota ao dinheiro. Quando alguém serve ao dinheiro, ele se torna o quê? Um senhor sobre alguém. Ele vai dizer assim, ó: ninguém pode servir. Quando fala ninguém, está falando todo mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou vai devotar a um e desprezar o outro. E aí ele diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Existem pessoas que se tornam escravas do dinheiro. Elas se tornam tão escravas que elas se tornam avarentas. Eu preciso de mais. Ainda não é o suficiente que eu tenho. Eu necessito de mais. A Bíblia vai falar sobre um homem que ajuntou nos seus celeiros muitos bens. E a palavra vai dizer que o Senhor, naquela mesma noite, que aquele homem estava falando com a alma dele, dizendo: alma, come, bebe, regala, tens para si muitos bens para muitos anos. Ele estava dizendo: você ajuntou, olha como você tem habilidades para juntar. E agora, ele está falando com ele mesmo: agora come, bebe, regala-te, tem bens para muitos anos. E a palavra vai dizer que a voz de Deus vai ecoar da eternidade dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você ajuntou, para quem será? E aqui, na continuidade, ele fala sobre o mal do século, a ansiedade. E ele vai dizer assim, ó: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo corpo, pelo vestir. Aí ele fala: não é a vida mais do que alimento. Então ele está falando de valores. Ele está falando: olha, a comida é necessária, muito importante, mas o vosso corpo é muito mais importante. Então ele está conectando dois valores: o alimento e o corpo. Obviamente os dois perecerão, mas por que ele coloca um status de valor maior ao corpo? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, a comida não. E aí ele continua dizendo: a vida é mais do que o alimento. Ele está dizendo novamente: o fôlego de vida é mais importante do que o alimento. Às vezes você vai no hospital visitar alguém, às vezes com sonda, se alimentando por sonda, e tudo o que mais ela gostaria: eu gostaria de comer a comida da minha esposa, da minha mãe. Só que ele está numa condição que não pode comer. Mas aqui a palavra está dizendo: a vida é mais importante. Olha, falando novamente de valores, a vida é mais importante do que o alimento. E aí ele continua dizendo o seguinte: aí ele faz uma outra condição de valores. Ele faz uma comparação das aves dos céus e com a sua própria vida. Ele vai dizer assim, ó: vocês não valem mais do que as aves dos céus? Vocês não valem muito mais do que as aves que voam nos céus? E aí ele faz um comparativo explicativo dizendo: as aves não plantam, as aves não regam, as aves não têm entendimento, portanto vocês valem mais do que as aves. E as aves que não plantam, que não colhem, elas não fazem nada disso, mas o próprio Deus se encarrega de sustentá-las e de alimentá-las. Aí novamente ele fala de valores. E aí ele continua aqui dizendo: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É uma pergunta que ele está fazendo para você e para mim. E aí ele vai continuar dizendo: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar
um côvado ao curso da vida. Ele está dizendo, é impossível o homem aumentar 1 segundo de sua vida. E ele está dizendo, por que a ansiedade? O que é a ansiedade? O que é a preocupação? A preocupação é ocupar a mente antecipadamente. É quando o amanhã não chegou e a minha mente já está tentando encontrar um meio de resolver o problema de amanhã que ainda não chegou. Você está aí, não? Nós precisamos aprender a confiar e a depender total e absolutamente em Deus. E para encerrar, ele fala assim, no versículo 31. Eu vou falar do 30, ele fala assim: se Deus veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Olha, novamente ele fazendo uma comparação entre o homem e a erva do campo. E ele continua dizendo: não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, o que vestiremos. E aí ele fala no versículo 32, porque os gentios, existem 3 tipos de povos. O primeiro são os judeus, o segundo são os gentios, e o terceiro povo é a igreja. Quem é a igreja? A igreja, amém? A igreja, ela é todo judeu convertido ao cristianismo, e todo aquele que era ímpio, que se converte ao cristianismo, deixa de ser gentio para ser igreja. Aí ele está falando, são os gentios que procuram todas essas coisas, ou seja, aquele que não tem a plenitude, aquele que não é filho. Nós somos filhos de Deus, amados de Deus, amém? E Ele não vai de maneira nenhuma deixar você abandonado, e não vai permitir que as tuas necessidades sejam maiores do que as suas promessas, ou do que os seus provisionamentos, amém? E para encerrar, ele fala: o vosso Pai sabe que necessitam de todas elas o quê? Comida, bebida, vestes, longevidade e sementes. Nós precisamos disso, não precisamos, para viver aqui na terra? Sobretudo ele está falando no 33, buscai pois em primeiro lugar. O que ele está fazendo? Priorize primeiro o meu reino. Ele está falando de ordem de prioridade agora. Ele fala: buscai pois em primeiro lugar. Ele está dizendo: priorize primeiro o meu reino e a justiça. E aí ele vem e faz um complemento final com chave de ouro, dizendo: olha só que interessante, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas o quê? Tudo o que você precisar. Porque se você pedir a Deus peixe, Ele não vai dar uma serpente para você. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra de oferta leve você a um entendimento profundo de dependência absoluta de Deus. Glória a Deus. Isso que o senhor não falou de dízimo, irmão? Porque assim, o dízimo, eu creio que você que é um cristão genuíno, não precisa a gente falar mais de dízimo. É devolver a Deus aquilo que é dele, pronto. Dízimo é antes da lei. Dízimo é um princípio espiritual. E todas as vezes que eu quebro um princípio, um fundamento espiritual, eu fico sujeito às próprias leis de Deus. Amém?
O que é oferta? Aquilo que você entrega voluntariamente, com amor, sem constrangimento. Aleluia! Você vai receber um envelope em suas mãos, para você ter a oportunidade de semear no reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, irmã Fenide. Aleluia, Jesus. Estenda a tua mão sobre o altar, querido, sobre a tua vida financeira. Pai de amor, nós consagramos a nossa casa, a nossa vida, nossas finanças, nossos dízimos, nossas ofertas, Pai. Tua palavra diz que o Senhor dá pão ao que come, semente ao que semeia. Senhor, a medida recalcada, sacudida e transbordante, Senhor, venha sobre o teu povo, que eles sejam abençoados, Pai. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre aqueles, Pai, pelos quais o Senhor encontrou fidelidade ao coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Fernando.